A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai, que seja conosco em mais um dia especial. Que a graça de Deus esteja sempre no lar de cada um dos nossos irmãos. E que cada irmão esteja cada dia lembrando que Jesus é o Senhor. Amém? Pois hoje o nosso texto, o título é A Semelhança de Cristo. Amém? A palavra de Deus diz que nós devemos seguir os seus caminhos. Essa é a razão de estarmos aqui. Por isso eu estou aqui com a Bíblia na mão, para que vocês vejam que Jesus é o nosso guia e esta é sua palavra. Amém? Que Deus abençoe. Vamos ao texto. Senhor, abençoe a leitura da Tua santa palavra. Como sempre, nós vamos fazer essa leitura. A semelhança de Cristo. Leiamos. Porque para isto sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, e sobre o madeiro, para que os mortos e para os pecados. Deixa eu ler de novo. Está ruim mesmo, deixa eu voltar atrás, irmão, perdoe. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que os mortos e para os pecados pudessem viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. E finalmente, sede todos do mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso foste chamado, para que a herança alcançarei, para que por herança alcançarei a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano.
aparte-se do mal e faça o bem, e busque a paz e a siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Amém, amém, amém. Meus queridos, mais uma vez, que Deus nos abençoe. Que Deus esteja agora sendo entronizado no nosso meio através do louvor. Queremos agora cantar cânticos espirituais. É como eu sempre digo, o louvar a Deus é uma dádiva, porque nem todos podem fazer isso, mas na nossa igreja todos sabem como louvar a Deus, amém? Até as nossas crianças louvam a Deus. Que Deus os abençoe e Deus de já deixe com vocês o nosso grupo de louvor. Que Deus os abençoe. Amém, amém, amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. O hino 472 do seu inário. A letra diz: Deus vos guarde pelo seu poder. É o que o Senhor tem feito conosco até aqui. Ele tem nos guardado e tem sido fiel. Amém? possa guardar você debaixo da sua luz. Amém? Glória a Deus. Os inimigos do Senhor têm se levantado neste mundo, mas nós vamos cantar e proclamar que quando os inimigos se levantam, o Senhor estende-nos a mão e nos dá a vitória. Amém? Ele é poderoso.
seja entronizado na nossa vida como Rei dos Reis e Rei da nossa vida. E vamos erguer um trono a Ele, um trono de louvores. Amém? Proclame que Jesus é o Rei da sua vida. Você entronizou Jesus daí? Amém? Então ele vai tomar o lugar aí onde você está. Ele vai estar junto com você. Vamos pedir, irmã Nancy, que encerre esse período com uma palavra de oração. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, nosso Salvador e Senhor. Nós te agradecemos até aqui pelos louvores que foram entoados neste lugar, no teu lugar. E que eles possam ter chegado até o teu trono da graça com aroma suave, Senhor. Entrelaça-nos, ó Deus, com laços humanos de amor, Senhor, para que possamos ouvir o que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite, Senhor. Continue conosco. Em nome de Jesus que nós pedimos e te agradecemos. Oremos. Amém. Amém? Senhor Jesus está no nosso meio. Amém? Então, nesse momento, nós vamos passar a palavra para o pastor Valdemar, que no caso é o meu pai, para dar prosseguimento a este nosso culto de estudo bíblico. Amém? Glórias a Jesus. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é maravilhoso. Eu estou realmente maravilhado com meu Jesus. É no dia de 7 de setembro que nós fizemos um clamor pela vossa nação. Eu pude falar com o irmão Lindolfo hoje, com mais alguns irmãos que oraram naquele momento, fizeram aquele clamor. Ontem eu orei com os dois compadres, orei com o compadre Edson, orei com o compadre Eustáquio. Foi um momento muito gostoso e a gente realmente ficou muito feliz de poder estar compartilhando com os irmãos esse amor de Cristo. Que Deus venha abençoar
a nossa igreja e abençoar o nosso país. Que todas as profecias negativas que nós estamos ouvindo sobre este país, que Deus possa mudar, transformar isso em bênção, pelo poder da sua palavra. Amém? E é no poder dessa palavra que nós vamos dar continuidade a este estudo, que hoje o culto é estudo bíblico. Quero convidar o preletor dessa noite, que nada mais, nada menos do que o conhecido de vocês, Valdemar José dos Santos Júnior. Que Deus abençoe. Vamos orar. Vamos orar. Grandioso Deus, sabemos, ó Pai Santo, o quão difícil é poder estar na sua presença, porque o mundo, ó Pai, jaz no maligno, e o mundo faz toda a pressão para que nós desviemos deste caminho, tentando de fechar nossas igrejas, tentando de mostrar que há coisas mais importantes no mundo do que Jesus, mas nós não abrimos mão, porque nós cremos que Cristo é o Filho de Deus. E é Ele que nos resgatou, Pai Santo, deste mundo vil, em que o anjo de luz que manifesta no mundo hoje, fazendo sinais e maravilhas, é o próprio Satanás, revestido desse anjo de luz. Não se engane, irmão, não deixe se levar, fique firme na palavra do Senhor, anda atento no ensino da nossa igreja. Eu sempre nunca vou deixar de dizer esse alerta para nós. A igreja do Nazareno se pauta na palavra de Deus, na Bíblia. Por isso nós podemos dizer, a nossa igreja é Bíblia pura, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. A paz do Senhor, igreja. Deus abençoe sua vida nessa noite, amém? Mais uma vez estamos aqui para estudar a palavra do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, hoje quero também ser muito breve. Nós vamos estar estudando acerca de Jesus Cristo, o Filho de Deus, amém? Glória a Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, amém? Bom, irmãos, eu sei que nós já estamos até um pouco saturados, né? Mas de falar sobre Jesus Cristo. Mas os irmãos nós temos que ter em mente, irmãos, que Cristo ele é a base central para a nossa vida e o nosso recomeço com o nosso Deus. Nossa vida, nosso recomeço da nossa vida com Deus. Amém? Então nós vamos ver que quando nós estávamos no pecado, estávamos numa vida longe, é Cristo que nos resgata. Amém? Então aproveita, né? Anote aí, se você já está com seu caderninho, vá lá pegar, anote tudo o que for falado aqui, porque muitas vezes é bom a gente relembrar, né, os nossos estudos que nós fazemos. Então anote, né, e fique preparado também, você que já é um lavado e remido no sangue do Cordeiro, que você também possa estar relembrando para poder passar para outras pessoas. Amém? Então, irmãos, nós vamos estudar acerca do Cristo, Filho de Deus. Amém? E outro recadinho que eu quero deixar aqui para vocês também, antes de nós entrarmos no nosso estudo, é o seguinte, irmãos, toda vez que você entrar nos nossos vídeos aqui do canal, nos vídeos, você sempre deixa um like para a plataforma perceber que está sendo bom para você e para que ela possa indicar os nossos vídeos para outras pessoas. Amém? É uma forma que você está usando para evangelizar e aumentar mais agora me fugiu a palavra. Para poder aumentar e levar a palavra para todos aqueles, amém? Que necessitam, amém? Então não esqueça, deixa o joinha aí, tá ok? Like embaixo no vídeo aí, amém? Então vamos lá, meus queridos. Então, irmãos, Cristo, o Filho de Deus vivo, amém? Bom, é o seguinte, para nós começarmos o nosso estudo, nós vamos iniciar no livro de Mateus, no capítulo 17, no verso de número 5, amém? Acompanhe comigo aí, já está aparecendo na sua tela, se você não estiver aí com a sua Bíblia, pode acompanhar conosco, amém? Diz assim a palavra: e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é
o meu amado Filho, em quem me comprazo. Escutai. Vou falar mais uma vez. Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. Escutai. Amém? Irmãos, olha só que coisa maravilhosa. Nós estamos vendo aí, irmãos, que Mateus, né, estava falando aí nesse relato, nesse livro de Mateus, ele estava falando do relato da transfiguração de Jesus. Aí você fala, irmão Júnior, mas o que é a transfiguração? Se você ler o texto, você vai ver que Pedro, Tiago e João haviam saído com Cristo. E ele estando em um certo lugar, né, eles tiveram uma visão, né, de Cristo, Moisés e Elias conversando. Uma visão como se fosse uma visão espiritual, na verdade. Não é como se fosse, é uma visão espiritual. Então, irmãos, isso foi muito impactante. E veio uma voz do céu e disse: este é o meu filho, este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai. Ou a ele ouvi em outras traduções. Escutai. Amém, irmãos? Irmãos, olha só que coisa maravilhosa. Nós vamos focar em duas palavras, né? Em dois termos. Na parte B do versículo, nós vamos focar em dois termos que está descrito aí no texto. O primeiro termo é: este é o meu amado filho. Este é o meu amado filho. Irmãos, olha que afirmação maravilhosa, dizendo que Deus amava o seu filho e certamente ele o amava com muita intensidade. Era um amor com uma escala muito maior do que a escala que nós hoje, os seres humanos, amam os seus filhos, né? Então Deus está dizendo: este é o meu amado filho. Mas uma coisa interessante, irmãos, que nós podemos notar, que ao ver lá para frente, né, à frente, quando você, do versículo, do capítulo de Mateus, do livro de Mateus, desculpe, nós vemos que mesmo ele amando este filho, ele o entrega para salvar a humanidade. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Este é o meu amado filho. É o amor, né? É ternura. Deus estava demonstrando isso para os 3 discípulos que ali estavam. Depois você pega o texto de Mateus e leia o capítulo todo para você entender. Amém? Segundo, em quem me comprazo. Eu acho que eu coloquei aqui. Isso. Aí, ó. Ele está aparecendo para você. Isso. Amado. Então, a segunda palavra é em quem eu me comprazo, né? Ou seja, comprazer é sinônimo de deleitar, é sinônimo de deleite. Irmãos, Deus se deleitava na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Um dos motivos pelo qual Deus se deleitava no Filho é que, por causa dele, Deus pode expressar o seu amor para conosco. É por causa de Cristo que Deus expressou o seu amor para com a humanidade, né? Com o sacrifício dele. Claro, hoje nós temos convicção disso, né? Porque para nós já ficou claro, pelo sacrifício de Cristo, né? Deus teve prazer, se deleitava no seu Filho, em Jesus Cristo. A exemplo de Jesus, nós também devemos dar motivos para que Deus possa se deleitar em nós. Amém? Assim como Deus se deleitava com o seu Filho, tinha prazer em seu Filho, tinha, vamos dizer, né, um orgulho saudável, um orgulho sadio, né? Que muitas vezes o orgulho é colocado de forma negativa, né? Mas a palavra é o orgulho, é o prazer, né? Em ter esse filho, né? Deus também, ele tem o mesmo sentimento para conosco, irmãos. Amém? Então nós sejamos sinceros, leais e obedientes a Deus. Amém?
Irmãos, quantos dos pais não gostariam de ter, não gostariam de poder falar isso dos seus filhos? Este é o meu filho amado em quem eu me deleito, em quem eu tenho prazer. E quantos filhos não gostariam de ter ouvido isso dos seus pais? Este é o meu filho amado, é nele que eu tenho prazer. Irmãos, isso é muito importante porque isso vai marcar, né? Através do livro de Mateus, no começo de Mateus, isto marca um amor maravilhoso do qual você e eu experimentamos. E se por acaso existe alguém ainda que não experimentou, está perdendo um amor maravilhoso, um amor profundo. Amém? A última palavra, irmãos, é a ele ouvir, ou a ele escutar. Amém? Até hoje, irmãos, isso ressoa nos nossos ouvidos. Tudo quanto Jesus disse e continua dizendo deve ser levado em conta. É relevante. Para o nosso próprio bem, nós devemos ouvir ao próprio Jesus. Amém? Aí você me pergunta, irmão Júnior, como que nós ouvimos a voz de Cristo? Bom, eu vou lhe falar. Uma das formas mais simples que você pode começar a ouvir a voz de Cristo é começar a ler a palavra que contém ensinamentos de que o próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, ele nos falou, ele nos ensinou. Então, para que você possa começar a abrir os seus ouvidos, para que você tenha ideia do que é a palavra do Senhor Jesus Cristo, comece a ler a palavra. E a princípio, eu vou te dar uma dica, comece a ler os evangelhos, 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos esses evangelhos tratam acerca de Jesus Cristo. Cada um olhando Cristo de uma forma diferente, mas todos eles corroboram entre si. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Nós vamos ver que isso não é uma característica só dos 4 evangelhos, mas é uma característica de toda a palavra de Deus. Todos os livros da palavra de Deus, apesar de terem escritos em anos e épocas diferentes, eles não se contradizem eles mesmos. Olha essa coisa maravilhosa. A palavra de Deus é o poder de Deus. Amém? Vamos continuar, meus queridos. Hoje vou ser bem breve, em nome de Jesus. Irmão, o meu objetivo hoje aqui é que você reconheça que Cristo é Filho de Deus. E quando nós reconhecemos isso, na verdade, este reconhecimento é um dos passos importantes para que você tenha acesso à salvação do nosso Deus, a salvação do nosso Cristo. Então, reconhecer que Ele é Filho de Deus é um dos passos importantes para o início da sua salvação. Amém? Hoje nós vamos ver rapidamente, na palavra de Deus, sobre as provas, do qual Cristo mesmo, e nós vamos ver também que já havia falado de Cristo antes mesmo dele nascer, porque Cristo foi prometido para a humanidade. Nós veremos textos que falam e que trazem acerca de que Cristo é o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Bom, meus irmãos, é o seguinte. Nós vamos ver hoje sobre Cristo ser o Filho de Deus e é o Filho enviado para salvar o homem perdido. O único e verdadeiro, cheio de misericórdia, cheio de amor. Cristo, irmãos, Deus, ele ofertou a vida de seu Filho para resgatar o homem da sua lastimável condição. Que condição é essa? Corrompido pelo pecado. Então o homem, meus irmãos, ele foi
corrompido pelo pecado. O que quer dizer corrompido? Irmãos, corrompido quer dizer adulterado, ou seja, modificado. O homem, quando foi criado, ele foi criado para louvor e glória do Senhor desde o Jardim do Éden. Ele foi criado para a adoração do nosso Deus. Quando há uma quebra, uma ruptura, uma corrupção da vida do homem através do pecado, no caso do Jardim do Éden, foi a desobediência a Deus. Então, há uma adulteração do homem, porque agora o homem começa a entender o bem e o mal. Irmãos, é como uma criança. Se você olhar uma criança, a criança ela não tem muita ideia do que pode acontecer, né? Ela não sabe ao certo que é bem ou mal, vamos dizer assim, né? Ela tem uma inocência ainda a seu favor. Então, se você, por exemplo, colocar uma tomada desencapada e falar, filho, toca aqui, a criança vai tocar, porque ela não tem essa maldade, ela ainda tem inocência. O homem foi criado com essa inocência, amém? Mas lembre-se que o homem foi criado inocente, mas pleno e de total capacidade. Por isso que o homem, Adão, lá no Jardim do Éden, Adão catalogou os animais, ou seja, ele trabalhava, né? Deus deu essa função para ele catalogava os animais, as frutas, e os nomes dos animais até hoje continuam existindo. Não mudou, não houve mudança. Então, irmãos, quando o pecado entra na vida do homem, há uma adulteração, amém? Há uma adulteração na vida do homem. E aí o homem começa a descobrir o mal. E aí vem o pecado. Irmãos, o Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo, veio a envolver-se com os homens. O que aconteceu com ele? Ele os amou, ele os curou, e ele ensinou as verdades eternas. Como filho, ele conhecia bem o plano de seu pai, submeteu-se a ele e cumpriu a tarefa que lhe foi confiada. Amém, irmãos? Então nós vemos aqui que Deus, em seu envolvimento com a humanidade, ele amou, curou, mas também ensinou verdades eternas. Então, se você começar a ler os evangelhos, você vai descobrir ensinamentos, ou seja, verdades eternas. O que é uma verdade eterna? Uma verdade que perdura para sempre, uma verdade que vai durar para sempre. Você vai ouvir essas verdades e vai aprender com elas a como ter acesso à salvação eterna por meio do nosso Deus. Salvação do que, irmãos? Lembra que o homem estava corrompido pelo pecado? Estou certo isso. O homem estava corrompido e adulterado pelo pecado. Através de Cristo Jesus, nós temos de volta o estado do qual nós fomos criados, que é para a honra e louvor e glória do nosso Deus, e deixar que o pecado ele seja exterminado da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Você está entendendo, irmãos? Que coisa maravilhosa? Então, é somente através de Cristo, o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Começou aí a entender por que só através de Cristo nós temos a salvação eterna? Então vamos continuar, irmãos. Meus queridos, Cristo é Filho de Deus vivo. Item 1. É interessante nós observarmos, enquanto eu estava fazendo esse estudo, eu estava vendo a respeito do Deus vivo. A palavra, muitas das vezes, a palavra ela vai citar Filho do Deus vivo, Deus Altíssimo, mas Deus vivo. Por que é colocado para nós Deus vivo? Nós sabemos que Deus, Ele é Deus. Mas o porquê que a palavra coloca Deus vivo? Se os irmãos forem perceber e analisar,
É muito lógico. Por quê? Porque nós servimos a um Deus que está vivo. E o Deus que está no mundo, a palavra muitas vezes refere-se ao Deus desse século como o Deus que está no mundo, ao Deus morto. Se você vê as histórias que foram nos contadas através do povo de Israel no Velho Testamento, nós vemos muito que o Deus, trazendo a expressão como Deus morto, ou seja, o Deus desse mundo. Por quê, irmãos? Porque nós sabemos que o Deus desse mundo, ele é o próprio maligno. Ele é o próprio Satanás. E o nosso Deus é um Deus vivo. Por quê? Lembra o que quer dizer morte? Morte quer dizer o quê? Isso mesmo, você falou, separação. Morte quer dizer separação. E quando Satanás estava lá no trono do Senhor, no reino do Senhor, dos céus, e ele rebela contra Deus, houve o que? Uma separação. E é por isso que hoje nós podemos dizer que o mundo está morto, porque Satanás, o Deus do mundo, ele está morto, porque Satanás está separado da glória de Deus. E assim também é, irmãos, quando nós não conhecemos e aceitamos esse Evangelho de Cristo. Nós estamos mortos, é como nós estivéssemos mortos, como nós estivéssemos condenados para uma vida de sofrimento eterno. Então é por isso que nós servimos a um Deus que é vivo e não morto. Amém? Só para constar, amém? Irmãos, Mateus 16 diz assim, acompanhe na tela comigo. E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Ele é Filho de Deus vivo. Irmãos, Deus promete enviar um Salvador. Vamos relembrar lá em Gênesis rapidamente, nós encontramos o homem fazendo mau uso do seu livre-arbítrio pela primeira vez na história da humanidade. Então nós vemos que o homem pecou deliberadamente contra o Criador. Mas mesmo assim, Deus procura o homem que dele havia se escondido. Você lembra lá? Em Gênesis, quando Adão, prova da fruta, e aí os dois descobrem que eles estavam nus, e o Senhor vem até o jardim do Éden, e eles se escondem. Mesmo assim, irmãos, o homem tendo pecado, ele com amor, o Deus com amor, ele restabelece um plano para salvar. E depois nós vamos ver que esse plano, na verdade, era enviar o próprio Jesus, o Filho de Deus, o seu Filho. Amém? Para poder nos salvar. Então, Deus já em Gênesis prometeu a Eva que dela sairia um que pisaria na cabeça da serpente, ou que estabelecia novamente o reino do Senhor. Amém, irmãos? Então nós vemos isso lá em Gênesis. Você pode ver em Gênesis 3, na queda do homem. Capítulo 3, você pode ver lá. Irmãos, foi necessária a vinda de Jesus Cristo, porque se Jesus Cristo não tivesse vindo, nós estaríamos fadados a uma vida de castigo eterno, porque nós estaríamos em desobediência a Deus, estaríamos separados dele, e quando nós estamos separados de Deus, o que nos resta é somente o castigo. Então, por ser uma rebelião deliberada contra Deus, o destino do homem, o seu destino eterno, estava selado, e o castigo também, ele seria um castigo eterno. O plano de Deus consistia em enviar o seu Filho para expiar a culpa do homem pecador, restaurando a sua vida e anulando o efeito da queda do homem. Por intermédio do próprio Filho de Deus, o homem poderia ser salvo. Amém? Então, irmãos, nós vemos aí que era necessário que o Filho de Deus viesse ao mundo, porque senão nós ainda estaríamos
condenados. E talvez eu acho que nós já estaríamos já no castigo eterno há muito tempo, se não tivesse vindo Jesus Cristo. E nós sabemos que ele veio há mais de 2000 anos atrás. Amém, irmãos? Então é bênção de Deus que nós estamos aqui. Vamos para frente, vamos continuar. Falei que hoje seria bem rápido. Amém? Irmãos, nós só encontramos a salvação eterna no Filho de Deus. No Velho Testamento, irmãos, encontramos muitas passagens que apontam Cristo como o único que pode levantar o homem caído. Alguns eventos apontam para ele. As profecias falam ao seu respeito. Sem ele não há salvação. Não há em nenhum outro. Paulo escreve a Timóteo. Olha só que Paulo escreve a Timóteo. Não há salvação nenhuma sem Cristo Jesus. Amém? Vamos lá para Timóteo. Irmãos, 1 Timóteo 2, verso 15 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Olha só a revelação que Paulo está fazendo à igreja, irmãos. Jesus Cristo, o homem. Amém? Irmãos, salvação só existe através de Jesus Cristo. Se outra pessoa vier e falar, tem salvação aqui, tem salvação ali, tem salvação acolá, se não estiver baseada em Jesus Cristo, foge, irmãos, porque a salvação só há em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, quando houve a plenitude dos tempos, que Cristo veio, ele chega ao mundo, Cristo encontrou a raça humana em um estado deplorável e distanciada de Deus. Irmãos, só para que você tenha uma ideia, quando Cristo veio a este mundo, já havia mais de 400 anos que Deus não manifestava ao povo de Israel. E nós vamos, depois mais para frente, nós vamos ver o porquê que Israel, que deveria ser o povo que levaria a palavra do Deus Altíssimo para todo mundo, Israel não conseguiu levar esta palavra. Mas quando Cristo nasceu, irmãos, você vai estar vendo aí, Cristo nasceu depois da última manifestação, que no livro de Malaquias, o profeta Malaquias, nós temos então um espaço de 400 anos. Esses 400 anos pelos estudiosos, referido como período intertestamentário, ou seja, período entre Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, e Mateus, que é o novo livro do Novo Testamento, então, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Então, nós temos entre Malaquias e Mateus um período intertestamentário de 400 anos, do qual Deus não havia se manifestado para o seu povo. Então, irmãos, quando Cristo nasceu, a raça humana estava num estado completamente deplorável e distanciado de Deus, inclusive o povo, que deveria ser o povo que levaria a palavra de Deus para as nações, o povo de Israel. No entanto, irmãos, a provisão já havia sido feita. Amém? Já havia sido feita essa provisão desde então. Qualquer um que nele, Jesus Cristo, crer e aceitar a sua morte, pode ser salvo, obter uma nova vida e voltar a desfrutar da inteira comunhão com o Pai. Amém? Então, qualquer um, irmãos, que aceitar e crer em Cristo, poderá voltar a ter a comunhão com Deus Pai. Poderá, não vai ter, né? Poderá, sempre vai ter. Se você aceitar, você vai ter comunhão com Deus Pai. Amém? Então, irmãos, olha só que como é bom e maravilhoso estudar a palavra de Deus, né? Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós percebemos que não tem outra saída.
a não ser Cristo Jesus, e confirme em seu coração que você está andando no caminho certo. Amém? Se você ainda não está andando, se você ainda não acha que está andando pelo caminho certo, eu te convido a ler mais a palavra de Deus, eu te convido a ler mais o Evangelho, para que você possa compreender e entender as verdades eternas. Amém? Glória a Deus. Continuando, irmãos, agora nós vamos ver que Cristo, o Filho que revela o amor do Pai. E com vocês eu quero estar passando 2 textos, né? Compartilhando 2 textos com vocês. O primeiro texto é em João 16, 25, que diz assim: Dize-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. É o próprio Cristo que está dizendo isso. Ele começou a nos ensinar por parábolas, mas se você continuar lendo os evangelhos, nós vamos perceber que Deus começa a falar abertamente acerca do Pai. Primeiro ele mostra como funciona o reino de Deus, e depois ele fala acerca de seu Pai. Então nós vemos aqui que Jesus já está referindo a Deus como Pai. Amém? Ele já estava referindo a Deus como Pai. E como Pai, irmãos, é muito mais íntima a coisa. Quando nós vemos na palavra que ao aceitarmos Jesus, nós nos tornamos filhos do Deus Altíssimo, nós temos uma intimidade muito maior, é muito mais profundo. Os laços que nos unem agora, Deus e criatura, mas agora Pai e Filho. Não é maravilhoso? E continuando, irmãos, lá no capítulo 17, verso 8, diz assim: Porque lhes dei as palavras que tu me destes, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Amém? E isso, mais uma vez, Jesus dizendo, né, falando acerca dos seus discípulos, né? E hoje, todos nós que recebemos a palavra de Cristo, verdadeiramente nós reconhecemos que Cristo veio de Deus e por isso que ele foi enviado. Amém? Irmãos, então Cristo ele veio para revelar ao Pai. Outra missão do Filho, né, do próprio Cristo, foi mostrar o amor do Pai Celestial. A raça humana perdera a sua relação com o Pai. E por isso precisamos ser restaurados. Então essa restauração foi através do seu amor revelado por Cristo Jesus. Então quando Jesus fala acerca do amor de Deus, do amor do reino, de como que é através dessas palavras, como que é o reino do Senhor, nós vemos uma demonstração de amor muito grande através do nosso Pai. E Cristo veio para mostrar isso para a gente. Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Não há maior revelação em toda a história da humanidade, meus queridos. Nenhum fato histórico sobrepuja essa grande revelação do Filho de Deus. Ou seja, o amor de Deus revelado no Filho traz o homem de volta para a casa. Lembra a parábola do filho pródigo? Quando esse filho retorna, o que o pai faz? Ele o abraça, ele restaura a sua posição novamente, coloca um anel no seu dedo. Esse é o amor do nosso Pai. Amém? Então Cristo veio para nos mostrar a face amorosa do nosso Pai. Olha essa coisa maravilhosa, irmãos. Cristo é tremendo. E também, irmãos, nós vemos a revelação no Antigo Testamento. Cristo também ele foi revelado
no Antigo Testamento. Mas tem um porém aí. A revelação de Deus Pai no Antigo Testamento foi limitada a uma nação. Lembra que nós estávamos falando lá do povo de Israel? Então, no Antigo Testamento, o que era para acontecer? O que aconteceu, né? Porque já foi. No Antigo Testamento aconteceu o seguinte: Deus escolhe uma nação, né? E essa nação, ela foi simbólica e anunciava o que em tempo oportuno iria acontecer, ou seja, a vinda do Filho de Deus, a vinda do Messias. Então, Israel foi o guardião dessa revelação. Mas, se nós vermos a história do povo de Israel, nós vamos ver que eles não compreenderam e não conseguiram transmitir esta bênção para os seus contemporâneos naquela época. Então, nós vemos que o povo de Israel, na verdade, eles tinham essa incumbência de levar a palavra do Deus Altíssimo para o povo de Deus. Mas o que acontece? O que aconteceu? O povo de Deus, o Israel, o povo de Deus, eles não conseguiram levar essa bênção. Eles não conseguiram transmitir essa bênção. Mas nós vemos que lá em Gênesis, vamos lá em Gênesis, versículo 12, capítulo 3. Amém, irmãos? Nós ficamos vendo um monte de coisa aqui. Depois, os irmãos não têm ideia de quanto tem que ter aqui. Tem muita coisa que a gente tem que ficar olhando aqui, né? Equilibrando. Amém? Mas vamos lá, está na sua tela, Gênesis 12, capítulo 3. Diz assim: e abençoarei os que te abençoarem. Isso é Deus falando para Abrão. Então, se você, lá no livro, no capítulo 12, você vai ter Deus começando a falar com Abrão. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, qual que era o plano, irmãos? O plano é que Deus constituiria uma nação, e dessa nação, todos os povos da terra seriam abençoados. É isso que ele disse quando ele começa a formar essa nação através da vida de Abrão, que futuramente teria o seu nome mudado para Abraão, que quer dizer pai de muitas nações. Então, nós vemos que a incumbência do povo de Israel era de levar a palavra do Deus Altíssimo, né, para todos os povos. Mas, infelizmente, Israel não conseguiu. Mas Deus já havia, desde a queda do homem, preparado um plano maravilhoso, que é a vinda do nosso Cristo. A vinda de Cristo. A vinda do Filho de Deus. Amém? Irmãos, nós vamos parar por aqui hoje. Depois, numa outra oportunidade, nós vamos continuar esse estudo. Amém? E nós vamos, ainda está faltando um item ainda para ser colocado, que nós vimos que Cristo é o Filho eterno. Então, nós vamos ver isso mais para frente. Amém? Amém, irmãos? Então, na próxima quarta, nós vamos continuar este estudo. Amém? Bom, mas antes de acabar, ainda tem alguns minutinhos. Na verdade, 12h46. Que aqui está tudo cronometrado, irmãos. Amém? Nós temos alguns minutinhos. E nós vamos passar para algumas perguntas e respostas. Você achou que não ia ter pergunta e resposta? Ah, com certeza vai ter. Amém? Rapidamente aqui, perguntas e respostas. Afinal de contas, é um estudo, né? Então, vamos lá. Então, a primeira pergunta. Irmão Júnior, será que Deus realmente enviou o seu Filho? Então, vamos ver a resposta na palavra de Deus. Olha só o que diz lá em João 3,16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? É um texto evangelístico. E no verso 17 diz mais: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. E ainda no verso 18, quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, irmãos, será que realmente Deus enviou o seu Filho? Deus enviou o seu Filho, amém? O apóstolo João nos traz esta revelação e outros mais. Eu só trouxe aqui um texto para que você possa começar a entender. E você que já entende, para reforçar isso no seu coração, amém? Já temos tempo para mais uma pergunta. Irmão Júnior, o Filho realmente ele glorifica o Pai? Será que Jesus Cristo ele realmente glorificou ao nosso Deus, ao seu Pai? Então vamos ver ao nosso hoje, né? Graças a Deus. Vamos ver na palavra do Senhor. João também vai falar acerca disso. João 14, verso 8 diz assim: disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Versos 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Verso 11. Crede-me que estou no Pai e que o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Verso 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Amém, irmãos? Então nós vemos aqui, João revela, né, que realmente Cristo, ele é o Filho de Deus vivo. Amém? E na quarta-feira que vem, nós continuaremos, amém, a estudar esta palavra. Amém, irmãos? Deus abençoe sua vida. Deixa eu voltar aqui para a câmera novamente. Amém? Que Deus abençoe sua vida. O tempo já se esgotou. E na quarta-feira que vem nós continuamos o estudo do Cristo, Filho de Deus vivo. Amém? Gostaria de chamar o pastor Valdemar para estarmos encerrando este culto. Glória a Deus. Após essa palavra, os nossos corações ficou mais alegres. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor para quê? Ouvir a palavra de Deus. Esse é o motivo de nós estarmos na casa de Deus. Que Deus abençoe a nossa igreja cada dia mais. O estudo não terminou. Na quarta-feira que vem, o Júnior vai encerrar este assunto. Eu tenho certeza que foi muito bom. É uma confirmação da palavra de Deus que Cristo é o Filho. Que Deus nos abençoe e neste momento nós queremos encerrar esse momento precioso que passamos na presença do Senhor. Quero convidar o grupo de louvor para nós encerrarmos como de costume, cantando a nossa fé. Amém? Então que Deus abençoe. Deus de já, quero lembrar que no sábado vocês terão a presença do culto dos jovens aí no nosso salão, no nosso templo. Que Deus possa estar abençoando mais uma vez o trabalho de vocês, abençoando o pastor William, que está representando o pastor no meu lugar. Eu tenho certeza que tem sido uma bênção e vai continuar sendo uma bênção. Mais um mês depois eu vejo com o pastor William. E quero dizer também, não, é só isso mesmo. Que Deus o abençoe. Então nós vamos terminar com mais uma vez cantando a nossa fé. Vamos lá, irmã Nancy?
graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que Deus abençoe. Hoje eu vou fazer diferente. Cada dia eu vou lembrar uma família. Tchau, família do irmão Lindolfo, tá bom? Tchau, família do irmão Lindolfo. Vocês têm sido uma bênção nesta casa, tá bom? Para as crianças não ficarem com ciúme. Tchau, Laurinho. Tchau, Andrezinho. Tchau, Vitória. E tchau, Ana Carolina também, tá bom? Que Deus abençoe. Tenham um restante de noite na presença do Senhor. Eu estou alegre com meu Jesus. Se você está alegre com Jesus, diga amém. Glória a Deus. Tchau, tchau.